Olá, o meu nome é João Almeida e bem-vindos a mais uma Conversa Rural. O projeto Conversas Rurais é promovido pela Associação Rural Move e é apoiado pela Comissão Europeia através do Corpo Europeu de Solidariedade. Hoje estamos em Baião para mais uma conversa rural, mais propriamente em Ancede. E o tema é um tema muito importante para os territórios rurais, os incêndios. E as perguntas que vão guiar esta conversa é como é que podemos estar mais preparados para fazer face a incêndios cada vez mais graves e como é que as comunidades podem ter um papel ativo na preparação e na prevenção contra este tipo de fenómenos. O meu nome é Domingos Xavier Viegas, sou professor reformado da Universidade de Coimbra e diretor do Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais. Eu, Miguel Pinto, investigador em Geografia e doutoramento da Universidade do Porto, natural é aqui de Baião. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio das Conversas Rurais. O meu nome é João Almeida, eu sou o presidente da Associação Rural Move. E é um enorme prazer estarmos hoje aqui em Ancede, em Baião, mais concretamente na banda marcial de Ancede. As Conversas Rurais são uma iniciativa promovida pela Associação Rural Move, financiada pela Comissão Europeia através do Corpo Europeu de Solidariedade, e basicamente percorremos diversos territórios rurais do país, promovendo o diálogo entre jovens e especialistas sobre uma determinada temática. Hoje vamos trazer aqui para Baião um tema que infelizmente faz parte de muitos territórios rurais e também aqui deste território onde estamos, que são os incêndios e a preparação das comunidades para os incêndios. Todos os verões somos acompanhados das notícias dos grandes incêndios, de aldeias ameaçadas e dos prejuízos ambientais, económicos e sociais. Falar de incêndios não é só falar de fogo, é falar de ordenamento do território, é falar de comunidades, de gestão da floresta, de prevenção, de preparação. E, portanto, a pergunta que basicamente serve de mote a esta conversa rural é se estamos preparados para viver num território cada vez mais exposto a este tipo de risco de incêndios de grande dimensão e como é que nós podemos preparar as comunidades para serem mais resilientes e prepararem melhor este tipo de acontecimentos. Para esta conversa temos dois convidados. Como eu disse, a ideia sempre deste projeto é um jovem local a conversar com um especialista dessa temática e, portanto, temos o Diogo, que é o jovem aqui natural de Baião, geógrafo, doutorando na Faculdade das Áreas de Desenvolvimento Rural, de Incêndios, de Preparação das Comunidades, e temos o professor Domingos Xavier Viegas, que é doutorado em Aerodinâmica pela Universidade de Coimbra, professor na Universidade de Coimbra, fundador da Associação de Desenvolvimento Aerodinâmica Industrial e que coordena o Centro de Estudos de Incêndios Florestais e que investiga esta temática desde 40 anos. Há 40 anos e que também foi o responsável na altura pelo relatório dos incêndios de 2017 de Pedrógão e da Zona Centro, pronto, da minha região. Também agradecer aqui à Presidente da Câmara Municipal, Presidente da Junta, ao Presidente da Banda Marcial de Ancede, Banda Marcial de Ancede, também ao Comandante Subregional, por estarem aqui presentes e fazerem parte também desta conversa. E, portanto, falar de territórios rurais sem falar de incêndios não faz sentido. Em Baião houve aqui uns incêndios de setembro de 2024 que nos recordam que é mesmo necessário pensar como é que estes fenómenos extremos estão a afetar as nossas regiões. Nas últimas décadas os incêndios são um dos maiores desafios que enfrentamos, não apenas pela destruição imediata que provocam, mas depois os efeitos a longo prazo, prejuízos económicos, etc. Mas esta história não pode ser só de riscos e problemas, também é muitas vezes uma oportunidade para repensarmos a paisagem, a forma como gerimos o território, como é que preparamos as comunidades e por todo o país vão existindo exemplos de comunidades, de associações, de produtores, de investigadores, de autarquias que têm feito este trabalho.
Hoje queremos olhar aqui nesta conversa não só para esta questão como um problema, uma ameaça, mas também como é que nós podemos pegar nisto como uma oportunidade para os futuros dos nossos territórios rurais. E, portanto, a primeira pergunta de enquadramento é porque é que, apesar de décadas de investimento, meios de combate, prevenção, etc., continuamos a assistir e a ter incêndios com cada vez maior dimensão, e quais é que são as suas principais causas? Se calhar começo por si. Muito obrigado. Antes de mais, queria agradecer o convite para estar aqui neste evento. Com todo o gosto que estou a corresponder a uma iniciativa de jovens e queria agradecer às pessoas que aqui estão, em particular à Sra. Presidente da Câmara, Presidente da Junta, ao Sr. Comandante Subregional, e relativamente a esta questão, que é bem evidente que aqui onde estamos, o tema dos incêndios florestais está bem presente, não só na paisagem, como olhando para o território, vê-se que realmente é um território de elevado risco. Quanto à questão que me pôs, na verdade vamos ter sempre este problema, não vamos poder libertar-nos dele. E o que está a acontecer com esta situação de mudança climática, ele está a agravar-se. Nós já vimos isso, talvez tenhamos um sentimento, mas objetivamente já está visível, digamos, nos dados, que estamos a ter cada vez incêndios maiores, cada vez os incêndios estão-se a tornar maiores. Não temos tido, felizmente, mais incêndios, mais ocorrências, mas essas menores ocorrências, algumas delas tendem a ser muito graves. E é por isso que temos que nos preparar exatamente para essas situações futuras e, como muito bem enquadrou, eu creio que o foco deve ser exatamente nas pessoas, nas comunidades, nos cidadãos, porque, no fundo, eles é que estão no princípio, no meio e no fim de cada incêndio. E para esse efeito, eles têm que estar mentalizados e preparados. Diogo, muitas vezes ouvimos dizer que o problema não está apenas no fogo em si, mas na forma como ocupamos e gerimos o território. Mas na prática, o que é que isso quer dizer? Bem, antes de mais, agradecer à Associação Rural MUV pelo desafio e a todos os presentes. Nós, quando falamos com os mais velhos, sobretudo quem vive aqui em Baiama, ou nos territórios de baixa densidade, todos dizem, antigamente tínhamos mais pessoas nas aldeias, as pessoas, quando havia um foco de incêndio, eram os primeiros a ir combater o incêndio, tínhamos as aldeias, envolvente as aldeias limpa, ou seja, ou por agricultura, ou até trabalhar a questão florestal. O meu avô produzia pinho, e portanto as florestas eram geridas porque davam rendimento. A agricultura é também um meio de sobrevivência e também criava ali uma zona de tampão, digamos assim. E isso tudo perdeu-se. Portanto, quando começamos, sobretudo na década de 60, a esvaziar o espaço do interior do país, todas estas atividades agro-silvopastoris também ficaram em abandono, e isso, quando hoje olhamos, vemos uma floresta completamente não está gerida, está ao abandono, ninguém trabalha, não temos jovens a trabalhar nestas áreas, e portanto temos aí carga combustível a acumular. E depois, quando temos aldeias, da parte do ordenamento do território, temos aldeias inóspitas, ou seja, temos muitas aldeias desordenadas por todo o país, faz parte da nossa matriz de organização. É certo que muitas delas estão a desaparecer, isso é inevitável, portanto nós vamos ter aldeias, do ponto de vista geográfico, que vão acabar. As pessoas, os mais velhos vão morrer e vão sair de lá, outras não. Mas também nós temos cá uma aldeia, que é a nossa única aldeia segura, que é a Almofreva, tem ali uma questão muito interessante do turismo, porque tem uma tasquinha que chama muita gente. Portanto, esta nova dinâmica do turismo, das pessoas que vêm para o interior, a questão da migração, Odmira, por exemplo, falámos há bocado, era um bom indicador disso. Portanto, todo este ordenamento, ou desordenamento, digamos assim, do território, o abandono, é um dos critérios depois que vai influenciar o impacto que os incêndios possam vir a ter. O professor há bocado falou muito dos cidadãos, que começava e acabava nos cidadãos. Mas há alguma coisa que o cidadão comum não está a compreender sobre esta questão dos incêndios? Porque muitas vezes não é basicamente agora, não é? Agora já começamos a ver as notícias novamente. O que é que o cidadão comum não compreende sobre esta questão e que era importante explicar? Não só nesta conversa, mas depois também trabalhar nisso, não é? Como bem disse, eu acompanho esta situação há mais de 40 anos,
mas também temos dados de anos anteriores e, portanto, durante estas várias décadas notamos que houve muita diferença também nas pessoas. Até que há poucos anos as pessoas pensavam que os incêndios eram uma questão que se resolvia no verão, com o combate, com os bombeiros e outros recursos que pudesse haver, e falava-se também de prevenção. Mas o que temos visto cada vez mais, por força destas mudanças que estamos a testemunhar, em particular do que aconteceu no nosso país em 2017, em que vimos que os incêndios tiveram uma extensão enorme, já tinha havido outros anos maus, e aí creio que houve uma chamada de atenção, não só para os cidadãos comuns, mas para toda a estrutura da sociedade, desde os políticos, autarcas, empresários, todas as pessoas perceberam que os incêndios podem-lhes tocar, podem-lhes bater à porta, podem, no limite, afetar a sua vida pessoal mesmo, não apenas a saúde, não apenas os bens, mas também a sua vida pessoal. Eu creio que esse foi um ano marcante e notou-se claramente, digamos, uma diferença, uma maior sensibilidade das pessoas, logo a seguir, por exemplo, nas tarefas de gestão da vegetação em torno das casas, em torno das aldeias, mais algum cuidado, isso foi notório. Depois foi-se esbatendo durante alguns anos, mas eu creio que alguma coisa mudou desde então, ou seja, que há uma maior ligação entre as instituições, um maior trabalho em conjunto, uma visão mais integrada do problema, por parte das autoridades, por parte das pessoas que estamos a trabalhar neste assunto. Mas, como me perguntou, os cidadãos creio que ainda mantêm muito a falta de sensibilidade, digamos, do risco do incêndio. Ou seja, pensam que não nos vai acontecer a eles, que acontece no outro lado, ou se acontece, não nos vai chegar perto e, portanto, tendem a subestimar esse risco. Temos visto isso em muitas situações, muitos exemplos, e lá está muitas vezes a levar a assumir comportamentos de risco que acabam por pôr tudo em perigo. Mas sente que as populações estão melhor preparadas agora do que há 10 ou 20 anos atrás? Em parte direi que sim. Quer dizer, eu direi que por força, vai lá, todo o mediatismo, toda a informação e alguma formação que tem havido, realmente há uma maior sensibilidade e melhor preparação das pessoas. Mas eu direi que há ainda muito a fazer e, portanto, sobretudo algum trabalho estrutural de trabalhar com as comunidades, com as pessoas, como referiu o Diogo há pouco, nós recebemos muitos imigrantes, muitos turistas, e se calhar são uma população a que não há, digamos, medidas que lhes são dirigidas propriamente a eles. E até novos residentes, não têm de ser necessariamente imigrantes, podem ser exatamente. Uma pessoa que estava em Lisboa e que vem para aqui. Exatamente. Sim. O Diogo tem trabalhado bastante nesta questão da preparação das comunidades, tem estado em vários fóruns dessa discussão. O que é que significa na prática ter uma comunidade mais preparada ou mais resiliente? É uma comunidade que sabe o risco que pode enfrentar. Portanto, uma coisa muito importante que é preciso que as pessoas percebam é que quando temos os incêndios de sexta geração ou os incêndios extremos, portanto há várias classificações, não é como antigamente que as pessoas acham que vão conseguir combater. Portanto, nós temos há um conjunto de critérios, portanto, digamos assim, umidade baixa, temperatura muito alta, toda a questão do coberto vegetal, portanto, e muitos destes incêndios estão fora da capacidade de combate, portanto, e como tal, se nem o dispositivo... Inclusive dos bombeiros, não é? Sim, exatamente, e dos meios aéreos, e, portanto, nem o melhor dispositivo que o americano consegue combater. Portanto, isto obriga-nos a trabalhar na questão da prevenção, portanto, nós temos que fazer um bom exemplo disso, teórico, é o programa Aldeias Seguras pelos Seguros, que não é inédito, portanto, ele surgiu primeiro em 2006, devido aos incêndios de 2005, era um programa piloto, na altura, na aldeia Castanheira, na Guarda, Pindeu dos Milagres, em São Pedro do Sul, e outro concelho era Loé, portanto, mas depois também ficou, lá está, como diz o professor Xavier Viegas, a memória coletiva é muito perene, e, portanto, foi passando um ano ou dois e aquilo morreu. Em 2017 tivemos os incêndios, mais uma vez grandes incêndios, muito mediatismo, então houve esta necessidade de reformar todo o sistema, o SEGIF, não é? E depois criamos novamente as Aldeias Seguras para Seguros. E esses programas são bons, em teoria, porque capacitam as pessoas, fazem simulacros, fazem ações de sensibilização, portanto, explica às pessoas que os incêndios não são todos iguais, que temos esta variante nova das alterações climáticas, temos a questão do abandono
das atividades agro-silvopastoris, portanto também tem aqui um incremento no risco e, portanto, se eu fosse, e eu digo se porque é um programa que teoricamente é muito positivo, mas não está muito bem implementado a nível nacional e há muitas discrepâncias, mas há sítios que realmente é um bom exemplo. Portanto, as pessoas estão capacitadas, sabem que pode ocorrer, não estamos sempre a pensar que vai ocorrer nos outros. Eu em 2024 também estava aqui e de repente não conseguia sair de Baião, nem para ir para o Porto, nem usar o comboio, porque a linha, até as travessas da linha de comboio à beira do rio arderam e portanto tivemos aqui 3-4 dias quase, como aqui os colegas de Baião sabem, trancados e fechados. E nunca ninguém pensou vai nos acontecer a nós, apesar de que temos esse risco. Portanto, quando olhamos a cartografia, nós sabemos que pode acontecer. Sim. Esta questão do programa de aldeias seguras, pessoas seguras, é interessante porque tudo isto, e há bocado falámos também da investigação, ou seja, pós 2017 houve aqui um incremento muito neste tipo de programas, na investigação, para reforçar a preparação, o conhecimento que temos sobre esta temática. Mas estamos no caminho certo ou ainda há um déficit de preparação das populações e das instituições para este tipo de desafios? Eu disse há pouco, de um modo geral, eu penso que estamos no caminho certo e as populações e as pessoas estão mais informadas e há mais comunicação. Mas, referindo concretamente o programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras, que tenho acompanhado desde o princípio, como já foi dito pelo Diogo, houve um precursor, por assim dizer, há uns anos atrás, mas foi uma coisa, digamos, que terminou ali e não teve sequer implicação prática. O programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras é uma iniciativa muito interessante, que também vai se basear em conceitos e programas que há noutros países, nomeadamente nos Estados Unidos e no Canadá e na Austrália, em que se procura chegar às populações, sobretudo das zonas de risco, e trabalhar com as comunidades para sensibilizar as pessoas, para em cada comunidade eles trabalharem em conjunto, procurarem desde logo, digamos, prevenir, preparar, digamos, a sua aldeia, o sítio onde estão, para reduzir o risco de incêndio e, no caso de haver um incêndio, saber o que devem fazer, o que agir. Em Portugal, esse programa foi lançado, digamos, com a supervisão, por exemplo, o patrocínio da Autoridade Nacional de Proteção Civil, mas, em minha opinião, não tem havido suficiente investimento por parte da cidade. É um programa muito promissor. Nós temos, ao longo destes anos, sido consultados por algumas entidades internacionais, por exemplo, o Banco Mundial, que reconheceu este como um projeto de grande valor, até, digamos, do ponto de vista económico. O Banco Mundial quer saber se o investimento que é feito num dado programa, uma medida de prevenção, se vai ter um benefício ou não. E este claramente lhes parecia que era um problema desses. Mas ficaram desiludidos ao ver que o que o país estava a investir era muito pouco face ao valor e o que se ia fazer neste projeto. Estava a dizer de outros países, há exemplos noutros países de boas práticas de como é possível reduzir o risco destes incêndios, de gerir melhor o território? Há assim algum que queira destacar? Sim, eu conheço vários. Referia-se o Forest Wise, portanto, nos Estados Unidos, em que, na realidade, as agências, não é necessariamente o Estado, mas as agências trabalham com as comunidades, se calhar não em tão grandes números, mas trabalham mais a fundo com as comunidades de maior risco e preparam essas comunidades, portanto, para serem, de alguma forma, autónomas e independentes, para não estarem, digamos, a depender do exterior para se protegerem. Um outro exemplo que eu conheço na Austrália, por exemplo, na cidade de Canberra, a capital do Estado, os próprios cidadãos nos bairros, aqueles que estão mais expostos ao incêndio, estamos a falar de uma cidade capital, têm equipamento e organizam-se e todas as semanas reúnem-se para avaliar e se prepararem, digamos, para aquilo que possa vir. E estamos a falar de pessoas de todas as categorias sociais que fazem parte disso. E eu creio que aqui também deveríamos fomentar isso, não apenas fazer aqueles simulacros, pôr uma sinalética, designar um oficial de segurança, mas trabalhar mesmo a fundo com as comunidades e levar também que elas tenham equipamento, e não apenas equipamento individual, mas também equipamento de intervenção, porque no limite muitas vezes são eles que têm que próprios. Os exemplos que deu
tinham muito a ver com esta organização da própria comunidade, não é? E dos grupos comunitários. E uma coisa, até porque aqui não podemos fugir, o papel da nossa associação, estamos numa banda musical e, portanto, o papel das associações locais, dos grupos comunitários, das juntas de freguesia, dos próprios municípios, porque até agora nós falámos quase só de cima, não é? Do ordenamento das autoridades nacionais. Qual é que é o papel destas entidades, inclusive de uma banda musical, de uma associação sem fins lucrativos, de uma associação juvenil, neste contexto, ou seja, na prevenção, na preparação, na criação de oportunidades no território? Não sei, Diogo, se calhar começo por ti, mas esta pergunta era para os dois. Sim. A questão das associações é muito importante. Aliás, os municípios que são bom exemplo, uma questão importante é que quem operacionaliza a Aldeia Segura são os municípios, ou seja, o programa é nacional da autoridade, mas a responsabilidade local é dos municípios. E, portanto, nós temos excelentes exemplos e temos péssimos exemplos. Não vou estar a enumerar, como é óbvio. Mas nos bons exemplos destaco, por exemplo, alguns municípios da Zona Centro, precisamente os mais afetados, porque acho que ficaram com feridas muito profundas de 2017, chamaram as associações, não só as bandas, mas bandas, associações esportivas, associações de melhoramentos, que eles também têm, para incrementá-las, para quê? Para mobilizarem as pessoas a participarem nas atividades de sensibilização do Aldeias Seguras. Porquê? Porque é muito difícil. Em alguns trabalhos que temos feito no Porto de Aldeias Seguras, todos os municípios nos dizem, é muito difícil mobilizar as pessoas não querem ser, por exemplo, os oficiais de segurança local, recusam-se. Também estamos a falar de aldeias, algumas com 8 pessoas, 9 pessoas, ali na faixa de 70 e 80 anos, portanto é muito complicado. Temos aldeias que o Sr. Presidente de Junta tem na sua responsabilidade 7 ou 8 aldeias, ou seja, o oficial de segurança de 7 ou 8 aldeias, isso também não deve acontecer. E, portanto, as associações são muito importantes para mobilizar. Portanto, e também, acho, é curioso, estamos aqui precisamente em Ancedo, que foi bastante afetada em 2024, numa associação que disponibilizou o seu espaço, também para termos esta conversa e também para daqui, ou seja, chamar a atenção das pessoas que temos um problema, temos que resolver, mas sobretudo a questão da mobilização é onde as associações têm aqui um papel, a meu ver, muito importante. Professor, não sei se quer acrescentar. Sim, eu diria que este é um problema completamente transversal que afeta toda a sociedade e acho importante e significativo que estejamos aqui naturalmente como cidadãos de uma associação, mas também com representantes de autarquias, também com representantes da autoridade, porque uma das coisas que aprendemos nestes últimos anos é que os incêndios tocam realmente a todos. E por isso todas essas entidades que referiu, todas as associações, as juntas de freguesia, as autarquias, são fundamentais neste problema. Eu tenho visto ao longo destes anos o importantíssimo papel que estas entidades têm. Eu gostaria agora de acrescentar uma outra iniciativa que existe no nosso país, que não está, digamos, muito divulgada, mas existe em algumas regiões, são as unidades locais de proteção civil, que são os próprios cidadãos que se organizam para, digamos, proteger os seus bens, criando, digamos, recursos como uma pequena força de bombeiros apenas dedicada à proteção da floresta. Há poucos dias estivemos em Águeda, no 40º aniversário do incêndio de 86, onde se criaram, após esse incêndio, nada menos que 5 dessas unidades locais de proteção. Eu sei que há mais pelo país, mas são um exemplo de como da iniciativa local podem surgir exatamente ajudas para este problema. E este é um problema cada vez mais de todos. Eu costumo dizer que nós falamos de prevenção, falamos de combate, falamos de recuperação. Cada coisa é o seu tempo, mas quando cada coisa ocorre, todos devemos contribuir para isso. Antes dos incêndios, para a prevenção; durante os incêndios, para a supressão; após o incêndio, para a recuperação. E quando temos grandes problemas, infelizmente o nosso país tem tido, todos somos poucos para isso. Portanto, não podemos pôr ninguém de parte. E se a sociedade quer contribuir e tem, digamos, recursos e meios para isso, deve ser acolhida, e isso, felizmente, está a ser feito de uma forma cada vez mais importante. Sim. De facto, essa questão de ser transversal é que quando há um grande incêndio, são atividades económicas que são afetadas, é pessoas que têm turismos rurais que de repente perdem uma paisagem e dezenas de reservas,
Não estamos só a falar da agricultura e da floresta em si, estamos a falar de muitas outras atividades que dependem da paisagem, do território, etc. Mas agora para esta parte final, e até porque o mote da nossa associação, até aqui pelo nosso roll-up, é esta visão de uma nova ruralidade. Quando nós dizemos não é mudar a ruralidade, é de pensar futuro e é de pensar nas oportunidades que existem nestes territórios. E portanto, esta parte final eu queria pegar um bocadinho por aí, já que afeta de forma tão transversal, como é que todas estas atividades económicas, culturais, sociais, que oportunidades é que nós temos nestes territórios que podiam ajudar na prevenção, na preparação, mas acima de tudo à utilização do território, que certamente iria ajudar, como o Diogo estava a dizer, há 40 anos ou mais. Como é que nós podemos, através destas atividades, atrair novos residentes, a fixar pessoas, colocar mais pessoas a valorizar o território? Portanto, e que oportunidades é que vocês veem, em que setores é que vocês veem que isso seria útil também apostar, também como uma forma de prevenção, não direta, mas se calhar indireta. Sim, os dois, mas sim. Pois, há muitas ações e, como digo uma vez mais, estamos a falar de diferentes setores, desde os políticos, com as leis que criam, as autarquias também com as regras que criam, as condições que dão de acolhimento, por exemplo, dos jovens e dos estrangeiros que possam vir a habitar no território, são importantes. Da nossa parte, digamos, da comunidade científica, também procuramos ter um papel que é o de introduzir também novos recursos tecnológicos, porque estamos convencidos que, infelizmente, não vamos poder voltar aos tempos anteriores, em que vamos ter muito trabalho braçal a requerer pessoas dentro de trabalhar no território. Em contrapartida, se tivermos cada vez mais, por exemplo, estamos a trabalhar com equipamentos robotizados, que fazem o trabalho na terra, trabalho de gestão de vegetação, etc., mas que são controlados por computadores. Portanto, esses são trabalhos que podem ser feitos por pessoas, portanto, mais qualificadas, mas é uma forma de atrair jovens qualificados para estes territórios, para essas funções e, de alguma forma, não digo repovoar os territórios rurais, mas pelo menos voltar a torná-los úteis e assim, digamos, também aumentar a segurança destes territórios, que esse é um aspecto importante, porque seguramente se não melhoramos a segurança das nossas aldeias, dificilmente as pessoas quererão que os seus familiares permaneçam nelas e residam lá. Conheço várias situações em que, após um incêndio, as famílias retiraram, digamos, os seus parentes que estavam lá a viver. Portanto, temos que mudar esse aspecto. Mas a valorização económica, ou seja, das atividades que acontecem nestes territórios também é muito importante para atrair esse investimento e essas pessoas. Exatamente. Por isso eu disse que há, digamos, diferentes medidas, diferentes instâncias, sei lá, desde a valorização dos bens da floresta, dos bens do ecossistema, a remuneração desses bens, que se fala muito, que sabemos que é um grande valor, um grande recurso, um grande capital, mas não sabemos onde é que ele está. O que sabemos é que não chega às pessoas. E se as pessoas realmente beneficiassem dessa mais-valia dos serviços do ecossistema, poderiam ter, digamos, alguma maior capacidade e motivação para investir e gerir melhor os territórios e dessa forma também reduzir o risco de incêndio. Aqui falando do serviço de ecossistema, ou então também os créditos de carbono também são um exemplo disso. Antes disso é preciso simplificar, portanto, simplificar todo o processo de candidaturas, a informação. Portanto, nós temos aqui, quem vive no interior é sempre proprietário de alguma coisa e nem sequer sabemos como é que podemos valorizar o que é nosso, porque ou é muito complicado ou nem sabemos que abrir um aviso e, portanto, há este desfazamento entre o Estado Central e a província. Normalmente eu digo isto a brincar, mas é um bocado, portanto, simplificarmos um bocado, porque temos que ter noção que quem vive cá ainda é maioritariamente uma faixa etária pouco qualificada e idosos, e portanto são pessoas que precisam também de apoios e de saber que há candidaturas para valorizar aquilo que é deles. Isto porquê? Porque nós precisamos efetivamente, as pessoas só vêm para cá, para o interior, se conseguirem ganhar dinheiro. Ou seja, se tiver terrenos, seja de agricultura e floresta, e tenho, eu e a minha irmã, estão ao abandono quase, porque o que é que eu vou tirar deles, não é? O meu avô dizia que ganhava dinheiro dia e de noite, porque os pinheiros estavam sempre a crescer. Hoje isso é impossível. E, portanto, é preciso olhar para isto, que é como é que as pessoas,
quem vive fora, vive na cidade, não só é importante, novos trabalhadores, a questão do turismo também é muito importante, tudo ok. Temos imenso turismo aqui na nossa região, aliás, é dos municípios com mais camas, e ainda assim temos problemas muito graves de atração de pessoas e de perda de pessoas e de investimento. O que é transversal também é outros territórios do interior. Portanto, isto tem que haver realmente aqui políticas integradas e a começar pelo Estado. O Estado deve ser o exemplo, sobretudo a simplificar. E também discriminação positiva a nível dos impostos. Ou seja, se eu vivo aqui e porque é que tenho que pagar IMIs ou então os transportes? Nós nem temos transportes. Portanto, tem que haver esta discriminação positiva. No que concerne aos incêndios, é sobretudo a valorização da agricultura e da floresta. Mas aqui a questão é como, não é? Porque temos pequena propriedade, os idosos, muitos deles não querem vender, porque para termos aqui alguma rentabilidade também é preciso aqui alguma escala, algum parcelamento, é impossível. Havia aí alguns estudos, até na zona do Barroso, por entidades do Estado, que até estavam a criar mercados locais onde incentivavam a produção e vendiam lá, entretanto também os resultados disso está por aferir, e portanto é tudo aqui, a mim parece-me que é preciso um grande pacto para o interior que se falou há uns anos, mas com a atenção que resolver isto não é só a questão dos incêndios ou da questão da prevenção, é muito antes, portanto temos que trazer para cá pessoas, não vamos conseguir trazer muitas, ou então para alguns locais vamos conseguir, depende da centralidade, mas se tivermos cá mais pessoas que trabalhem em floresta, trabalhem em agricultura, certamente ficaremos um bocadinho mais seguros, porque temos aqui alguma gestão. Agora, quem falar com as autoridades, e já fiz muito trabalho de campo, nós temos propriedades com 50 donos, alguns emigraram para o Brasil há não sei quantos anos e é impossível até notificá-los para a limpeza de terrenos. Isto é o que acontece no interior. E, portanto, há o BUPI, que é uma boa medida, mas a velocidade dos fenómenos que acontecem não é a velocidade da resposta que está a acontecer. Sim. Nós estamos a chegar ao fim da nossa conversa. Há uma pergunta que nós fazemos em todas as conversas. Não é uma pergunta fácil, mas até porque o professor disse que trabalhava neste há 40 ou se calhar mais, mas há 40 anos. E a pergunta final em todas as conversas, independentemente do tema, é: como é que imaginam estes territórios daqui a 50 anos? E aqui não estou a falar especificamente de Baião, estou a falar dos territórios rurais, podem pegar aqui no caso ou não, mas como é que imaginam? Mais positivo, mais negativo, igual? Não sei quem é que eu vou deixar, quem é que quer começar? Bem, isso depende muito para onde é que nós queremos ir. E o nós é a sociedade, é as autarquias locais, é as pessoas, porque nós podemos criar grandes estratégias e elas funcionarem, como podemos criar grandes estratégias e ser o falhanço total. E, portanto, se pegasse em Baião, nós estamos relativamente perto do Porto, que é uma grande centralidade. No geral, há um longo caminho a percorrer e, sinceramente, não vejo grandes mudanças face ao atual. Concentração Porto-Lisboa, Eixo-Braga-Lisboa, porque também nós, daquilo que têm sido as políticas públicas nas últimas 2-3 décadas, não há grande interesse. Há grandes agendas para o interior, anunciadas, pompa em circunstância, mas depois quem anda no local vê, seja o Aldeias Seguras, que é um bom exemplo disso, seja outros programas, Condomínio da Aldeia também não foi muito falado, mas também, se formos avaliar o ganho efetivo dessas políticas, ou até a outros setores, é muito pouco. E, portanto, é um bocado, é onde é que queremos estar. Nós, antes de responder, nós costumamos fazer estas dinâmicas, esta pergunta em escolas, em muitas escolas. Ainda recentemente, há uma semana, estive em Armamar, onde fiz exatamente a pergunta: como é que vocês veem Armamar em 2050? Depois pusemos os miúdos a ir à inteligência artificial ver como é que era. E eles dão sempre respostas mais diretas, mais criativas. Mas como é que imagina daqui a 50 anos, com drones por todo lado? Ora bem, eu diria que, enfim, há talvez 3 cenários. Um seria que estivéssemos mais ou menos na mesma, mas não creio que seja esse. Não vamos manter esse cenário. Um seria positivo, ou seja, que conseguíssemos realmente atrair mais pessoas para estes territórios. É preciso ver uma coisa: o que é o interior? Nós estamos a 50 km ou menos do mar.
A parte mais interior do nosso país está a 200 km do mar. Como é que se pode chamar isso interior? Porque Madrid está a 700 km e é uma região desenvolvida. Portanto, isto é um conceito, digamos, um pouco relativo, está na nossa cabeça. Portanto, mas é um facto que as zonas que estão mais afastadas desse eixo que referiu do litoral tendem a estar, digamos, mais ignoradas, mais perto da fronteira, mais abandonadas. Mas também vemos uma realidade que é completamente diferente do nosso país do que era há 30 anos atrás, que é a rede de estradas. Nós temos muito melhores comunicações, portanto, qualquer ponto do nosso país está muito mais bem comunicado do que há uns anos. É claro que faltam outros recursos, faltam outros meios de transporte, nomeadamente a ferrovia, mas também hoje em dia com o trabalho informático, onde se pode trabalhar, digamos, em qualquer local, talvez não seja, digamos, muito importante a questão das pessoas, da sua presença no território, porque pode ser suprida por outras formas. Mas, enfim, quero ter a esperança de que o nosso território possa atrair gente, como está a atrair já, portanto, os estrangeiros. Para mim, admira muito ver que pessoas de outros países, infelizmente já às vezes já na idade de reforma, já com a sua vida económica realizada, mas que acham atrativo vir para Portugal. Muitos deles têm empreendimentos que recuperam zonas, áreas, propriedades que já lá estavam e que, infelizmente, os nossos concidadãos não descobriram, não fizeram, digamos, essa promoção, e quero crer, digamos, que isso possa vir a haver mais no futuro. O cenário pessimista é aquilo que dizia o Diogo, que as aldeias estejam de facto abandonadas. Eu, às vezes, passando por aldeias, vejo realmente pessoas idosas. Muitas dessas pessoas daqui a 10 anos já não estarão vivas. Daqui a 50 anos menos, portanto, não quero crer que vamos para essa realidade, digamos, de que as aldeias fiquem desertas. Quero esperar que consigamos atrair pessoas para o mundo rural com estas novas dinâmicas, novas tecnologias, novas medidas políticas também. É certo que há muita coisa, digamos, que não ajuda. Uma delas, já referimos, a mudança climática e as suas consequências, em particular o tema dos incêndios, mas se for possível fazermos alguma coisa, tenho esperança, digamos, que o cenário seja o mais risonho. Muito obrigado, professor Domingos Xavier Viegas, Diogo Pinto, por terem aceito este convite, partilharem aqui um bocadinho esta conversa connosco. Também obrigado à banda Marcial Danceiro, estamos aqui com um som de fundo magnífico dos ensaios da banda, por nos receber neste espaço, e a todos aqueles que nos acompanharam nesta conversa. E pegando naquilo que o professor estava a dizer, que isto seja uma oportunidade também de refletir não só sobre os desafios, mas principalmente sobre as soluções e as oportunidades e os caminhos que podemos trilhar para construir territórios mais seguros, mais preparados, mais resilientes, mas acima de tudo comunidades que acreditem no futuro desses territórios. Portanto, obrigado a todos e até à próxima Conversa Rural.